Queria dizer que são uma inevitabilidade, vírgula. Não são uma inevitabilidade do destino, são uma inevitabilidade da política do governo. Porque, no que diz respeito às empresas de transportes em geral, do governo e dos governos que estão para trás, há aqui uma política errada relativamente às empresas de transporte que vem desde há muitos anos. E que passou designadamente por o Estado não assumir as responsabilidades que lhe competiam designadamente em termos de financiamento dessas empresas e ter mandado essas empresas financiar-se junto à banca com juros que depois criam um serviço de dívida absolutamente incomportável. Em segundo lugar, por assentarem numa lógica de que são os utentes que têm de suportar o essencial desses custos, sendo certo que os custos dos bilhetes de uma série de transportes foram por uma política artificial dos governos, designadamente para impedir que a estatística da inflação refletisse com precisão e com exatidão a exata subida do nível de preços, congelando os preços dos transportes durante anos a fio. E, portanto, a saída não é por pessoas na rua, nem é fundir empresas que correspondem a lógicas de intervenção e a perspectivas e até a situações reais, como se está a fazer neste momento, que tem apenas uma lógica, que é a única lógica que este governo conhece, que é os mega agrupamentos, as mega empresas, e depois à pala disso dispensar pessoas, mas isso só significa uma coisa. Significa pior qualidade dos serviços prestados ao público, isto é, em termos de transportes, agravamento da situação das próprias empresas, agravamento dos preços para os utentes. A saída teria de ser outra. A saída teria de ser o Estado assumir o erro que praticou de não financiar diretamente as empresas. Em segundo lugar, o custo dos transportes deve ser suportado numa parte ínfima. Devia ser uma parcela correspondente a 5% no máximo do salário mínimo nacional. E o restante pelo próprio Estado ou pelas entidades públicas que titulam essas empresas e pelos principais beneficiários dessas mesmas empresas, que é o que se passa lá fora em muitos países. Ou seja, se aquele transporte serve fundamentalmente uma zona empresarial em que os patrões têm assegurado o transporte dos trabalhadores, as associações empresariais devem participar desse custo. Se as universidades beneficiam dos transportes dos estudantes para as frequentarem, as universidades devem participar nesse custo, e só assim é que há saída, porque senão o que vai acontecer é o que está aqui à vista. Isto é, nós temos uma fusão de empresas que chancela a liquidação do metro do Porto, porque é preciso dizer que o metro fez 10 anos e selou a sua incapacidade de expansão. Portanto, o Porto está neste momento amputado de ter um transporte como o metro, seguro, cómodo, rápido, está amputado para eixos absolutamente fundamentais, como seja, por exemplo, a extensão de Gaia para a Vila d'Este e Valbom, e, por exemplo, para a zona de Matosinhos, exatamente porque a lógica é esta da contabilidade de Mercier. Quanto aos professores, é uma brutalidade. Do ponto de vista pedagógico, é uma brutalidade. É preciso dizer isto. Neste momento, os professores têm uma carga horária letiva de 22 horas e 13, que é simbólica, porque o tempo de atendimento de alunos, preparação das aulas, estudo, é muitíssimo superior a isso, de 13 horas. O que nós estamos aqui, uma vez mais, é perante a visão da educação como um custo, e em que vale tudo, inclusive amanhã turmas com 100 alunos e um professor a dar 100 horas de aulas por semana. É óbvio que isto se vai traduzir em quebras sensíveis da qualidade pedagógica e no agravamento de um fenómeno que está hoje a suceder e que também foi notícia hoje, que é o êxodo em massa dos professores para a reforma, mesmo com penalizações, por já não aguentarem a situação que hoje já é dar aulas em muitas destas zonas. E, portanto, a lógica do ministro Nuno Crato, que também nós já todos percebemos, é o último ponto que queria referir, é esta técnica que o governo utiliza, que é uma técnica publicitária, propagandística e tática muito conhecida, que é deixa escapar em estilo fuga de informação aquilo que tenciona fazer. E mede, é a chamada fuga termómetro, para medir o terreno. Quando os titulares políticos são confrontados, respondem sempre da mesma forma. O João é testemunha disso, sobretudo com o meu amigo Luís Gomes, temos aqui muitas vezes discutido isso. O ministro aparece a dizer, bom, não está ainda nada decidido, nós vamos dialogar com os sindicatos. É uma questão em aberto, talvez, para criar a dúvida. É óbvio que o governo tem o plano de aumentar o horário de trabalho na função pública, depois de todos os cortes salariais e todo o agravamento da situação, o que, entre outras coisas, para além de diminuir, digamos, o valor da remuneração,
tem, numa altura em que o desemprego sobe desta forma, uma consequência ainda mais catastrófica. Eu relembro apenas que o celebérrimo Orçamento de Estado tem como pressuposto uma taxa de desemprego muitíssimo inferior àquela em que a gente já vai neste momento em dezembro. Portanto, só vai agravar ainda mais, vai justificar que daqui a um mês ou dois nós tenhamos os mesmos responsáveis que agora dizem que, bom, isto está em aberto e vamos ver, vão aparecer a dizer não chega, agora ainda é preciso mais. Os erros não estão a ser corrigidos, porque os erros consistiram exatamente em o Estado, em vez de assumir a sua responsabilidade, porque um transporte coletivo é uma responsabilidade pública, não é uma responsabilidade privada. É uma responsabilidade pública. E o Estado, em vez de assumir essa responsabilidade, assumindo as suas responsabilidades de financiamento, reequipamento, reapetrechamento das empresas, o que disse às empresas foi: vocês vão à banca financiar-se. E, portanto, o grande responsável pelos serviços de dívidas gigantescos que essas empresas têm, são os sucessivos governos do PS e do PSD, portanto não há contradição nenhuma no que eu acabei de dizer. Não há contradição rigorosamente nenhuma.